agredindo a mãe em casa, tanto verbalmente quanto fisicamente, essa criança ela pode repetir o ciclo com a esposa. Assim como a menina que vê a mãe apanhando, ela vai talvez tender a procurar um parceiro do mesmo perfil do pai. Então, a conscientização das crianças no âmbito estadual, porque cabe ao Estado também promover essa conscientização, é primordial. Talvez, é claro que é um investimento em longo prazo, porque você tem ali uma criança que, quando se tornar adulto, não vai praticar os crimes. E a conscientização daqueles que já são adultos seria justamente através da conscientização sobre as consequências de você praticar esse tipo de crime, você divulgar as leis que existem. Eu acho que essa parte da conscientização ajuda muito no combate à violência doméstica e para evitar também feminicídios. E no Piauí, como é que a senhora enxerga a atuação contra a violência da mulher? Combate a isso? É precária, começando pela própria Delegacia de Proteção à Mulher. Digo isso porque a gente tem uma lei recente que estabelece que as delegacias especializadas elas precisam funcionar de forma ininterrupta. Elas não podem estar fechadas. A maioria dessas mulheres que sofrem violência, elas também trabalham. Elas não vivem só por lá. Às vezes elas trabalham manhã e tarde, chegam em casa. Então, assim, que hora que essa mulher vai na delegacia, se o funcionamento da delegacia é o mesmo horário que essa mulher está trabalhando? Então, até essa questão aí inviabiliza uma denúncia. Aí você pode até dizer, mas tem outras delegacias, não precisa ser especializada. Mas não é assim que tem que funcionar. A mulher, ela tem que ser atendida por uma delegacia especializada. Inclusive, o atendimento tem que ser feito preferencialmente por uma delegada, não por um delegado. Tem que ter ali uma equipe multiprofissional atuando para acolher essa mulher. Inclusive, a gente teve um caso recente de uma mulher que ela estava mantida em cárcere privado pelo marido. Os vizinhos denunciaram, o batalhão foi, resgatou essa mulher e levou para onde? Como era à noite, levou para a Central de Flagrantes, porque a Delegacia de Proteção à Mulher estava fechada. Aquele ambiente inóspito que aquela mulher estava, ela não teve o acolhimento, que foi que a mulher fez. Ela saiu, ela fugiu da delegacia. Então ela fugiu como se ela fosse a culpada pela violência que ela sofreu. Então, quando você tem um ambiente impróprio para atender esse tipo de demanda, nesse ponto o Estado já está criando um obstáculo para resolver esses casos de violência contra a mulher. A gente também tem a questão da falta de capacitação de alguns agentes da segurança pública para atender demandas relacionadas à violência contra a mulher. A gente tem um caso bem recente que aconteceu, inclusive, aqui no Piauí, em que uma mulher, ela sofreu uma tentativa de estupro, ela informou que sofreu uma tentativa de estupro, se entregou, matou a pessoa que tentou estuprá-la, se entregou à guarda municipal, dizendo, olha, sofreu uma tentativa de estupro, matei ele, pratiquei esse crime. Foi o que a guarda municipal fez. Conduziu a mulher à Central de Flagrantes, que é um ambiente nosso. Ela foi algemada, mesmo tendo se entregado, foi algemada indevidamente, levada de sutiã, com roupas íntimas para a Central de Flagrante, e foi fotografada e colocada ali como à disposição de toda aquela espetacularização da mídia, né? Que estava vendo ali uma mulher negra, uma mulher pobre, que tinha acabado de sofrer, segundo ela, uma tentativa de estupro, foi se defender, matou o seu algoz, e ao invés de ser acolhida pelo que ela tinha acabado de sofrer, ela foi exposta, teve sua dignidade exposta, teve sua foto exposta em várias redes sociais, na mídia, e acredito que isso tenha ocorrido justamente por falta de capacitação daquela equipe de segurança que estava ali no momento dessa ocorrência. Então, acredito que a gente também precisa da questão da capacitação e também a questão da urgência em relação à polícia militar. Já tive um caso que demorei 15 minutos em Piripiri para conseguir fazer a polícia militar salvar a vida de uma mulher. Porque, enfim, são vários óbices que a polícia militar, às vezes, não tem a viatura, não está em outra ocorrência. Então, são vários percalços que a gente encontra aí nessa fase pré-processual, nessa fase que antecede
a apuração realmente do crime. A denúncia em si já é algo muito difícil. Então, eu acredito que o Estado ele precisa trabalhar um pouco mais essa questão de capacitação de agentes de segurança pública, investimento, principalmente em cidades do interior, a gente não tem um acolhimento para essas vítimas no interior. Até aqui na capital, começando pela delegacia especializada, a gente não tem essa delegacia funcionando de acordo com o que a lei determina. A gente não tem policiamento suficiente. Então, são vários quesitos que a gente tem que melhorar aqui no estado do Piauí em relação a esse combate à violência contra a mulher. Os índices recentes de feminicídio no Brasil continuam alarmantes. Em 2023, o Brasil registrou 1.463 casos de feminicídio, uma alta de 1,6% em relação ao ano de 2022, no ano anterior. De acordo com a pesquisa feita entre 2015 a 2023, quase 10.700 mulheres foram vítimas de feminicídio. Já no ano de 2024, de acordo com a CNJ, em apenas 5 meses já foram registrados no Brasil pouco mais de 380 mil casos de violência contra a mulher. Isso se deve a uma série de fatores. Entre as principais delas estão o machismo estrutural, a violência doméstica e a dependência emocional e econômica em relacionamentos abusivos. O combate à violência à mulher é um desafio contínuo no nosso país. Mas ao longo dos anos, o Brasil vem avançando bastante em suas criações de políticas públicas, em suas leis, ações sociais e na implementação de projetos. Maria da Penha, a pioneira e a principal legislação brasileira ao combate à violência doméstica, passou por uma mudança significativa e muito importante para as mulheres vítimas de violência. Agora, o feminicídio passa a ser uma lei autônoma, com a pena máxima de 20 a 40 anos de prisão. Os agravantes são de 1/3 até a metade. Se a vítima estiver gestante, for menor de 14 anos ou maior de 60, tiver algum tipo de deficiência e se a vítima for assassinada em presença de seus ascendentes ou descendentes. Denunciar é um passo importante para romper o ciclo de injustiça e construir um mundo melhor. Ao encerrar a nossa discussão, é fundamental relembrar que os direitos humanos é a base para uma sociedade mais justa e igualitária. O tema abordado nos chama a responsabilidade para lutarmos contra todas as formas de violência e promover a dignidade e o respeito em toda a esfera da vida. A denúncia de violência é um ato de coragem e cidadania que não pode ser ignorado. No Brasil, contamos com canais como o Disque 100, que é para violações dos direitos humanos, e o Disque 180, que é para mulheres vítimas de violência. Denunciar é um passo importante para romper o ciclo de injustiça e construir um mundo melhor.